As cortes internacionais, o próprio Supremo não acatou decisões de cortes internacionais. Qual é o poder de coerção delas, Jamil? Nassif, esse vai ser um tema extremamente interessante. Primeiro, no caso do Brasil, o Brasil ratificou o Tribunal Penal Internacional. Então, o Brasil tem a obrigação de cumprir, basicamente, a sua própria lei, porque ninguém colocou uma arma na cabeça do Brasil dizendo vocês são obrigados a ratificar o Tribunal Penal Internacional. Não, foi uma decisão soberana do Brasil de ratificar. Então, esse é um primeiro ponto. Se o Brasil não cumpre algo que acontece, obviamente, nessa esfera internacional da qual o Brasil faz parte, obviamente ele está numa violação, uma violação que pode ser, inclusive, complicada. No caso específico do Tribunal Penal Internacional, tem uma história muito curiosa acontecendo, né? Porque no final do governo Bolsonaro, o governo correu para tentar nomear embaixadores em alguns locais que são estratégicos. Haia nunca foi estratégico. Haia é uma embaixada pequenininha, né? Não tem uma repercussão muito grande, não tinha interesse nenhum. Assim, vamos assim, na grande estratégia do Itamaraty. E, de repente, era um dos locais que o bolsonarismo queria o seu homem lá. E aí o que faz, claro, o governo Lula desnomeia ou tira aquela lista inicial dos embaixadores e coloca os seus próprios embaixadores. Por quê? E aí talvez esse seja um sinal importante. Porque, claro, o que eventualmente ainda pode acontecer em Haia, no caso do Tribunal Penal Internacional, tem um impacto direto no que vai acontecer, obviamente, na política brasileira. Essa semana, justamente, eu publiquei uma matéria mostrando que os casos em relação ao Bolsonaro não estão mortos, não existe isso, não é verdade que está tudo encerrado, muito pelo contrário, eles estão trabalhando sobre as investigações para definir se vai ser admissível ou não. E, para completar, agora vão receber no próximo mês, agora em maio, um novo capítulo justamente das denúncias, e aí, claro, mais especificamente as denúncias em relação ao povo Yanomami, esses últimos casos aí que nós tivemos. Ou seja, não desapareceu, o fato de estar em silêncio não significa que acabou. Foi até curioso, só uma última coisa sobre isso, lá no governo Bolsonaro, lá atrás ainda, logo no começo das denúncias em Haia, um embaixador no Itamaraty, ligado ao bolsonarismo, correu para dizer: está encerrado, eles não vão fazer nada. Como é que você sabe, rapaz? Assim, desculpa, como é que você sabe que isso está encerrado se o próprio tribunal ainda não se manifestou? Não, como ele não se manifestou, é porque está arquivado. Não, não é assim que funciona. Né? Ai, meu Deus do céu. Agora, se o Bolsonaro é condenado, digamos assim, ele corre risco de prisão em outros países? Sim, essa é a grande jogada do tribunal. Ela cria uma situação na qual todos os países que fazem parte do tribunal têm a obrigação de prender aquela pessoa. O Pinochet foi por aí. Claro. Não era ainda o Tribunal Penal Internacional, mas é nesse princípio. O princípio de que você tem justamente uma jurisdição internacional da qual todos são obrigados a cumprir. Se você não cumpre, você está violando a sua própria obrigação com o tribunal. Né? Agora, obviamente, é muito polêmico, porque você tem situações nas quais existem lacunas muito grandes. Por exemplo, os Estados Unidos não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Então, olha que surpresa. Por que será que os americanos não fazem parte? Claro, porque eles não querem que os seus próprios soldados, que eventualmente cometem crimes contra a humanidade nas guerras que eles promovem pelo mundo, sejam investigados por um tribunal que não seja um tribunal americano. Então, existiria a possibilidade de Bolsonaro, entre aspas, fugir para os Estados Unidos? Existiria, mas da mesma forma ele ficaria preso lá sem poder, inclusive, voltar ao Brasil. Então, é uma situação ainda não concluída. Quem acha que o assunto acabou, eu ouvi justamente de pessoas dentro do tribunal essa semana que não está concluído, que de repente vamos ter aí novidades nos próximos meses. Agora, a justiça internacional ela é lenta, infelizmente.